Fala pessoal, Jander Ferreira aqui, mais uma vez. Chegamos à nossa aula de número 50. Estamos quase finalizando o nosso curso de gramática básica da língua portuguesa, português do zero, com Jander Ferreira, o próprio, tá? Mas não fique triste, porque assim que eu encerrar esse curso de gramática, eu vou iniciar um outro curso, que vai ser o curso de redação oficial. Ah, Janda, então quer dizer que você vai dar aula de redação? Não. Redação oficial não é produção textual, não é aquelas questões discursivas, não, tá? Redação oficial é uma técnica empregada no serviço público, pelo governo. Então imagina, instituições públicas se comunicam com outras instituições públicas por meio da técnica de redação oficial, ok? Instituições públicas se comunicam com outras instituições públicas ou se comunicam com instituições privadas. Então, de governo para governo, governo para privado. É utilizada a redação oficial. E a redação oficial vai ser baseada no Manual de Redação da Presidência da República. Beleza? Tá certo? Mas chega de papo, vamos voltar aqui ao que nos interessa, que é figuras de linguagem. Hoje a nossa aula vai ser sobre figuras de linguagem, nossa aula 50, e na próxima aula será a 51, vamos fechar o caixão, vai ser aula de compreensão e interpretação textual. Sem delongas, vem comigo, aumenta a tela, que a aula só está começando. Vamos lá, figura de linguagem, galera. Vocês sabiam que figura de linguagem possuem vários nomes? Figuras de linguagem possuem vários nomes. Galera, didaticamente, figura de linguagem está dentro da estilística, tá? É que o subtópico ele ficou mais famoso do que o próprio tópico, vamos dizer assim. Às vezes um bairro ele é até mais conhecido do que a cidade. Então você não fala que vai, eu vou ao Rio de Janeiro, não, eu vou a Tijuca. Né? Tijuca, São Gonçalo, Niterói. Então eles ficam praticamente equivalentes ali, fora de paralelismo, obviamente, né? Porque se você for pegar bairros, cidade, né? Você consegue respeitar o paralelismo, tá? Mas, como Tijuca é um bairro carioca que é tão famoso, você não fala que São Gonçalo, Niterói e Rio de Janeiro. Não, você fala São Gonçalo, Niterói e Tijuca, sabe? É mais ou menos isso. Então, figura de linguagem é como se fosse um bairro que fica assim tão famoso quanto uma cidade, a sua própria cidade, ok? Então, relembrando, figura de linguagem é um assunto tratado na estilística, beleza? Então vamos lá. Figura de linguagem também são chamadas de linguagem figurada. Galera, a linguagem figurada é aquela linguagem que não é levada ao pé da letra. Ou seja, ela é simbólica, tá? Símbolos, tá? Ou figurativa, né? Já tá falando, né? De figura. Ou conotativa. Conotativo é o contrário de denotativo. Denotativo é o sentido do dicionário ali ao pé da letra. Conotativo já é a linguagem figurada, metafórica, vamos dizer assim, ok? Ou recurso estilístico ou recurso expressivo. Então, qualquer uma dessas nomenclaturas, se porventura aparecerem na sua prova, saiba que se trata de figuras de linguagem, ok? As figuras de linguagem são recursos de linguagem que consistem em ampliar o sentido de acordo com o contexto.
Olha a importância das figuras de linguagem. As figuras de linguagem, elas valorizam o idioma, elas valorizam a língua, tá? Porque você consegue ampliar o sentido, você consegue tornar a língua mais rica. As figuras são classificadas em 3 grupos, tá, galera? 3 grupos. Nós vamos falar das figuras de palavras, esse cara aqui. Nós vamos falar sobre as figuras de sintaxe e nós vamos falar sobre as figuras de pensamento. Beleza? Tá? Para começar, vamos ver aqui as figuras de palavras. Tá certo? Olha aqui, ó. Figura de palavras. Vamos começar com a mais famosa de todas. É a metáfora. Aqui, ó. A metáfora. O que é a metáfora? A metáfora é uma figura de palavra que consiste numa comparação implícita. O que é uma comparação implícita? É uma comparação que não é explícita, né? Então, lá. Olha o exemplo aqui que eu trouxe para vocês. Um exemplo bem bacana. Ó. Corte rápido, faca é Tramontina. É o slogan da propaganda, né? Da fabricante de facas Tramontina. Quando você diz assim, corte rápido, faca é Tramontina. Esse corte rápido não é a faca em si que está cortando uma carne, cortando um alimento. Ele pode ter um outro sentido. Ele pode ter um sentido de dar um basta, interromper, finalizar a fala de alguém. Alguém vem, chega com gracinha para cima de você, querendo, sabe, falar alguma coisa inconveniente e você dá logo um corte na pessoa, sabe? Você vai, ó, não tô afim de ouvir isso não. Ah, amanhã a gente conversa. Ah, não, deixa isso para depois. Você dá logo um corte. Esse corte é uma metáfora, tá? Esse corte não é um corte literal ao pé da letra. É um corte metafórico. É um corte figurado. O corte literal, o corte ao pé da letra, é o corte que a faca, que o instrumento realiza. A faca corta uma carne. Aí não é figurado, não é uma metáfora. Agora, quando você fala, esse cara é uma faca, esse cara é Tramontina. Por quê? Porque ele dá sempre corte. Quando alguém vai fazer uma pergunta para ele, ele vai dar logo um corte logo, entendeu? Dá uma resposta curta e consegue sair daquela ocasião, daquela situação constrangedora. Conseguiu compreender mais ou menos? A metáfora é isso. Um outro exemplo clássico de metáfora é quando você faz uma comparação implícita, por exemplo, com um animal. Por exemplo, aquela menina é uma flor, né? Quando você diz aquela menina é uma flor, você está atribuindo características da flor àquela mulher. Ela é perfumada, ela é delicada, ela é bela, ela é frágil. Então, características de uma flor são atribuídas, são comparadas àquela mulher. Então, quando você diz aquela mulher é uma flor, olha que bonito, né? Isso é uma metáfora, é uma comparação implícita, tá? Agora, quando você utiliza a comparação mesmo, né? Já é uma comparação explícita. E essa comparação explícita, ela vai vir por meio de conjunções. A mais utilizada delas é essa aqui, ó, a conjunção como. O jornalismo brasileiro hoje está como assessoria de imprensa. Está como uma assessoria de imprensa. Então, é uma comparação. Você pega 2 entes, jornalismo e assessoria de imprensa, viu? O jornalismo brasileiro hoje está como assessoria de imprensa. O que quer dizer com isso? Que a assessoria de imprensa é um setor de uma empresa que é responsável pela comunicação com outras empresas. E ela tem ali a função de também defender, de puxar a sardinha, né? Puxar
o peixe para o lado da própria empresa, certo? E o jornalismo tem outra função, que é de noticiar, de transmitir informações de modo imparcial, certo? Só que o exemplo que está aqui é o jornalismo brasileiro hoje está como assessoria de imprensa. Significa que o jornalismo, ao invés de ser imparcial, está sendo parcial como uma assessoria de imprensa. Então, características de uma assessoria de imprensa estão sendo atribuídas ao jornalismo brasileiro. Que a assessoria de imprensa, ela não é parcial. Ou melhor, ela não é imparcial, ela é parcial. Ela defende o lado da própria empresa, entendeu? E o jornalismo está como assessoria de imprensa, ou seja, ele deixou de ser imparcial e está defendendo um determinado grupo político. Ok? O jornalismo brasileiro hoje está como assessoria de imprensa. É uma comparação. Ok? Está como ou está igual a. Tudo bem? É uma comparação. Beleza? Nós temos a metonímia, ou também chamada de sinédoque. Consiste numa substituição de um termo por outro. Na verdade, galera, a metonímia, existem vários tipos de metonímia. Eu preciso de mais uma aula só para falar dos tipos de metonímia, tá? Mas como aqui é um curso básico, tá? E eu estou trazendo os conceitos gerais, tá? O importante é que você fique sabendo que metonímia nada mais é do que a substituição de um termo por outro. Isso já basta, tá? As subdivisões, isso é uma informação mais detalhada, é importante, tá? Mas isso não vai impedir de você errar uma questão, porque geralmente nas provas não cobram ali o conhecimento dessa subdivisão. Ele vai falar ali de metonímia, mas considerando essa substituição de um termo por outro. Quer ver? Eu estou lendo essa de Queiroz. E realmente, eu estou lendo essa de Queiroz. Estou lendo o livro A Tragédia da Rua das Flores. Quando eu digo eu estou lendo essa de Queiroz, eu não estou lendo essa de Queiroz. Essa de Queiroz, como é que eu vou ler o cara? Sabe? O cara já morreu. Então, isso é uma metonímia. Isso consiste na substituição de um termo por outro. Mas como assim? Eu estou substituindo a obra pelo autor. Porque, na verdade, eu estou lendo A Tragédia da Rua das Flores, que é a obra dele. Tá? Eu estou lendo Machado de Assis. Não, eu estou lendo Dom Casmurro. Entendeu? Existem outros tipos de metonímia. Quer ver? Marca pelo produto. Né? Às vezes você vai numa drogaria e pede, eu quero uma Gillette. O cara vai e te entrega uma lâmina de barbear. Você não chega lá e pede, bom dia, eu quero uma lâmina de barbear. Ninguém pede lâmina de barbear, mas o nome do produto é lâmina de barbear. Mas você pede pela marca, que é Gillette. Né? Quando chegou a fotocópia no Brasil, ninguém falava, eu quero tirar uma fotocópia. Não, todo mundo falava, eu quero tirar uma Xerox. Porque a Xerox é a marca do produto. Então era a marca, a Xerox, que era a marca do produto que tira a fotocópia. E hoje hoje se tornou até o nome do próprio produto. Né? Ninguém fala, eu vou tirar uma fotocópia. Não, ninguém fala fotocópia. Todo mundo fala, vou tirar uma Xerox. Ou Xerox. Né? Porque substituiu o nome pela marca. Produto pela marca, melhor dizendo. Tá? Isso aconteceu também com chiclete. Chiclete não é o nome do produto. Chiclete é a marca do produto. Mas ninguém fala, me dá uma goma de mascar. Em Portugal é chamado pastilha elástica. Mas aqui no Brasil a gente não tem esse costume de chamar assim. Aqui
acontece a metonímia mesmo. Você usa a marca do produto. Beleza? Tranquilo? Vamos lá, catacrese. A catacrese consiste na ausência de um nome para representar algo. Ué, mas como assim? Existem alguns objetos, algumas coisas que não têm um nome específico e a gente tem que improvisar e colocar ali um nome para nomear, vamos dizer assim, provisoriamente, tá? Porque, por exemplo, você imagina um serrote, tá? O serrote ele tem a lâmina, não tem? E ele tem aquelas pontinhas que são feitas justamente para produzir o efeito do corte. Se o serrote não tiver aquelas pontinhas serrilhadas, ela não vai produzir o corte. E aquelas pontinhas serrilhadas são chamadas de dentes. Mas por que é chamado de dente? Porque ela não tem um nome específico. Então você utiliza da catacrese para nomear essa coisa. Tudo bem? Quando você fala batata da perna é uma catacrese. Hoje você já tem um nome, né? Panturrilha, né? Agora, perna da mesa, o pé da cadeira. Como é que você vai... A cadeira tem pé? A mesa tem perna? Não, mas você chama assim. Por quê? Porque não existe um nome específico para isso. Beleza? Isso é catacrese, tá bom? E tem a sinestesia. A sinestesia também é uma figura muito utilizada no meio literário, em poemas, poesias, porque tem tudo a ver com os sentidos. Ele quer estimular os sentidos. E essa sinestesia ela trabalha a troca de sentidos. Por exemplo, quando eu digo assim, esse perfume tem um cheiro suave. O cheiro, tá? O sentido responsável pelo cheiro é o olfato, certo? O olfato suave? Não. Suave, ele tem a ver com outro sentido, que é o tato. Você pega em algum objeto, você sente, não, isso aqui é suave, não, isso aqui é duro. Isso aqui é macio. Suave, macio, mesma coisa, né? Então você tem a ver com o sentido do tato. Ok? A sinestesia trabalha essa troca de sentidos. Ah, não, é um som bastante colorido. Um som colorido, o som tem a ver com a audição. E o colorido tem a ver com a visão. Tem nada a ver com a audição. Mas existe essa troca de sentido, tá vendo? Uma visão, uma audição, um som colorido. Como que? Um som colorido? Entendeu? O nome disso é sinestesia. Tá bom? Aqui, ó. Sinestesia. E temos a perífrase, ou também antonomásia. O que é isso? Perífrase ou antonomásia é uma figura que consiste em exprimir por várias palavras o que poderia ser dito com menos palavras. Quando eu digo assim, a terra da garoa amanheceu debaixo d'água. Quando eu digo a terra da garoa, todos já sabem que se trata de São Paulo, a cidade de São Paulo amanheceu debaixo d'água. Quando eu digo a cidade maravilhosa está perigosa, todo mundo sabe que cidade maravilhosa é uma perífrase de Rio de Janeiro. O rei do futebol morreu
e deixará saudades. Quando eu digo rei do futebol, eu estou me referindo a Pelé. Todos sabem que o rei do futebol se refere a Pelé. Isso é uma perífrase. Quando eu digo a rainha dos baixinhos irá se aposentar. Quando eu digo a rainha dos baixinhos, todos já sabem que se trata da Xuxa. Então, essa expressão, né, com várias palavras, podem ser ditas com menos palavras. Aí é a perífrase ou antonomásia. Legal, né? Volta aqui para mim. Pessoal, eu vou dar uma pausa por aqui para a aula não ficar muito extensa e a gente vai voltar na próxima aula com a parte 2. Figura de linguagem, parte 2. Tudo bem? Então a gente fica por aqui e se vê na próxima aula. Até!